Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 da Irani, que tem seus papéis aqui apreciando no ano de 2023 em 40,20% até o momento, chegando às cotações de R$ 10,95. E aí, de fato, essa apreciação é decorrente aqui aos bons resultados que a empresa vem reportando. E se a gente observar os resultados reportados no acumulado, ou seja, nos 9 primeiros meses de 2023, em relação aos 9 primeiros meses de 2022, a gente observa que o lucro líquido reportado pela empresa foi uma alta, ou seja, melhor em 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, reportando aqui 462,2 milhões de reais de lucro líquido até o momento. A receita operacional líquida foi reportada aqui 1,6 bilhões de reais, o que representou uma queda de 4,4% em relação aos 9 primeiros meses de 2022. A dívida líquida aumentou, e a gente vai observar isso nos próximos slides com mais atenção, e chegou aos patamares de 2,10 vezes, ou seja, dívida líquida sobre EBITDA, que é a geração de caixa da empresa, aumentou justamente porque a EBITDA que é ajustada caiu em 10% em relação aos 9 primeiros meses de 2022 e reportado então aqui 497,8 milhões de reais de EBITDA, que é o lucro antes de impostos e amortizações. E se a gente observar aqui, investimentos realizados até o momento na plataforma Gaia chegou aos patamares de 910,6 milhões de reais, onde eles pretendem investir aqui mais ou menos na casa de 1 bi nessa plataforma que vai trazer melhor eficiência operacional para a empresa. O custo dessa dívida está custando aqui nos patamares de 14,4% de juros ao ano, e de fato isso aqui está bem elevado porque sabemos que a taxa Selic está na casa aqui dos 12%. Então isso aqui é um ponto para a empresa ficar em alerta. O retorno sobre o capital investido caiu e vem caindo trimestre por trimestre e chegou aos patamares de 18,9%. Já sabemos que a Irani tinha um retorno sobre o capital investido lá atrás de 25%. E é normal que esse retorno sobre o capital investido oscile porque a empresa atua no segmento de commodities. Consequentemente, se há diminuição, queda nos preços das commodities, isso vai trazer também queda nos resultados e, consequentemente, esse indicador vai cair. E aí, se a gente pegar o resultado do terceiro TRI de 2023 e comparar com o resultado do terceiro TRI de 2022, a gente vê que essa receita operacional líquida, ela caiu em 7,6%. E a EBITDA ajustada, ou seja, geração de caixa, caiu em 2,9% em relação ao terceiro TRI de 2022. O lucro líquido foi reportado 64,6 milhões no terceiro TRI de 2023, e isso representa uma queda de 32,3% em relação ao terceiro TRI de 2022. E os investimentos realizados no terceiro TRI de 2023 foi de 48,2 milhões de reais. E aí a gente vai se atentar justamente a esse lucro líquido e essa queda do segundo TRI de 2023 versus o terceiro TRI de 2023 de 71,7%. Por quê? Porque temos aqui um fato não recorrente, ou seja, uma alavancagem dos resultados da empresa de 161,1 milhões de reais, que é decorrente ao reconhecimento de crédito de PIS e COFINS, que contemplou aqui com um lucro líquido, então, a mais de 161,1 milhões de reais no segundo TRI de 2023. Então, consequentemente, isso não faz parte do lucro recorrente da empresa e, para nossas análises, não iremos considerar esse resultado. E, além disso, temos aqui uma revisão que impactou negativamente em 6,1 milhões no terceiro TRI de 2023, ou seja, o lucro líquido que era para ser reportado no terceiro TRI de 2023 era de 70,7 milhões de reais, que iria representar uma alta de 4,7% em relação ao segundo TRI de 2023 do resultado recorrente da empresa, que naquela ocasião era de 67,6 milhões de reais. Então, consequentemente, impactou negativamente e o resultado final foi de 64,6 milhões de reais. Porém, quando a gente compara com o resultado recorrente do terceiro TRI de 2022, que foi de 95,5 milhões de reais, a gente observa que isso representa uma queda do lucro líquido de 32,3%. Porém, isso aqui é normal quando a gente vê justamente os preços das commodities cair e depois a gente vai ver resultados melhores quando o preço começar a subir. E aí o que importa mesmo é justamente a empresa gerar caixa. E nesse sentido, se a gente pegar o terceiro TRI de 2023 versus o segundo TRI de 2023, a geração de caixa da empresa aumentou em 13,9%, reportando aí 133,3 milhões de reais em relação ao segundo TRI de 2023, que reportou na época 117 milhões de reais. Então, gerou mais caixa, consequentemente, o lucro mesmo assim caindo, a gente observa que a geração de caixa foi reportada e crescida aqui em relação ao segundo TRI de 2023.
Se a gente comparar em relação ao terceiro TRI de 2022, isso representa uma queda de apenas 2,9%, então nenhuma bronca nesse sentido na geração de caixa. Temos aqui uma geração de caixa, uma empresa gera caixa, porém pode acontecer fatos não recorrentes que podem impactar o lucro líquido da empresa. Então, o que de fato importa mesmo é se a empresa gera caixa ou não. Tem muitas empresas que têm aqui a diminuição de geração de caixa e crescimento no lucro líquido. Isso aqui me preocupa, porque o que de fato vai importar e vai impactar a empresa é se a empresa vai gerar caixa. O lucro líquido ele pode ser alterado aqui ou inflado aqui através de fatos não recorrentes, como foi o caso aqui do segundo TRI de 2023 que aconteceu com a Irani. Aí se a gente pegar a receita líquida em relação ao terceiro TRI de 2022 versus terceiro TRI de 2023, a gente observa que houve aqui uma queda de 7,6%, porém em relação ao segundo TRI de 2023, cresceu em 3,4%, mostrando uma recuperação, mesmo com o volume de vendas aqui caindo. Ou seja, se a gente observar o volume de vendas em relação ao terceiro TRI de 2022 versus o terceiro TRI de 2023, caiu em 6,3%. No entanto, em relação ao segundo trimestre de 2023, a gente observa que houve aqui uma alta de 12,8% e, de fato, mostra uma recuperação no volume de vendas da empresa, que reportou uma alta no seu lucro em relação ao segundo TRI de 2023, observando o resultado recorrente em 4,7%, como a gente viu no slide anterior. Isso mostrando mesmo um resultado bom, mesmo com as quedas do preço médio aqui no segmento de embalagens sustentáveis, ou seja, papelão ondulado. E aí a gente observa que houve essa queda aqui do preço médio em 3,7% do segundo TRI de 2023 versus terceiro TRI de 2023. E em relação ao terceiro TRI de 2022, ou seja, no mesmo período do ano anterior, essa queda representa aqui em 2,3%. Então, de fato, os preços agora médio do segmento de embalagens de papelão ondulado é bem menor do que lá atrás, no mesmo período do ano anterior, e mesmo assim reportou um resultado bem interessante. Aí o volume, as vendas totais, a gente observa que nesse segmento de papel para embalagens sustentáveis, a gente observa que o volume total de venda melhorou em 7,8% em relação ao terceiro TRI de 2022 versus terceiro TRI de 2023. E se a gente observar em relação ao segundo TRI de 2023, houve um aumento aqui de 11,2%. O preço médio flexível aumentou em 1,2% em relação ao terceiro TRI de 2022 e representou uma queda de 4,5% em relação ao segundo TRI de 2023. E o preço médio, a gente vê que caiu em 13,6% em relação ao terceiro TRI de 2022 versus terceiro TRI de 2023 e em relação também ao segundo TRI de 2023 reportou uma queda de 6,3% e isso aqui, consequentemente, o preço diminuiu por mais oferta aqui no mercado e isso vai impactar negativamente essa relação. E aí também o que a gente sabe é que a Irani ela atua no segmento de reciclagem, então o preço aqui de aparas caiu em 29,7% em relação ao terceiro TRI de 2022 e o que a gente observa é que isso aqui aconteceu por causa da maior disponibilidade do produto no mercado, ou seja, muita oferta, pouca demanda, consequentemente os preços eles vão cair para atender essa demanda mais exigente em relação a preço. Se tem muita oferta e pouca demanda, a demanda ela tem essa regalia, vamos dizer assim, de poder escolher onde comprar e em qual preço comprar melhor. E aí vai haver promoção, é claro. E, consequentemente, há uma redução aqui de 13,8% dos preços de amparas em relação ao segundo TRI 2023 versus terceiro TRI 2023. E se formos comparar em relação ao mesmo período, isso representa uma queda aqui de 29,7% em compras de aparas aqui para a reciclagem de embalagens sustentáveis. Isso aqui é um ponto positivo aqui para a Irani. E se a gente observar em relação ao segmento de resinas sustentáveis, ou seja, a venda aí de breu e terebentina, o que a gente observa é que o volume de vendas diminuiu em 43,8% e em relação ao segundo TRI 2023 versus terceiro TRI 2023, isso representa uma queda de 52,8%. Então, de fato, afetou bastante o volume de vendas aqui da empresa. E o preço médio caiu em 40% do produto abreu e da terebentina caiu em 45% em relação ao mesmo período do ano anterior. E se compararmos ao trimestre passado, em breu representa aqui uma queda de 13,2%, em terebentina representa uma queda de 16,5%. Então, de fato, preço de commodities varia bastante e, consequentemente, vai afetar os resultados da empresa. Outro ponto que a gente vai observar é justamente a alavancagem, que
cresceu aqui, foi para os patamares de 2,10 vezes no terceiro TRI de 2023, contra 1,95 do segundo TRI de 2023. Se a gente pegar em relação aos anos anteriores, por exemplo, lá atrás, já chegou a 0,78 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. E, consequentemente, isso aqui aumentou devido à queda do fluxo de caixa, ou seja, a EBITDA caiu e, consequentemente, a gente observou também elevando esse indicador da dívida líquida sobre EBITDA. E aí você fica de olho justamente nesse 2,10 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, porque tem um ponto interessante em que a Irani leva em consideração, que é justamente a alavancagem. A Irani ela tem uma distribuição de dividendos, considerando aqui um payout mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, e aí, consequentemente, haverá uma distribuição a mais de dividendo, podendo chegar aí ao montante de 50%, porém, para isso acontecer, a dívida líquida sobre EBITDA ela deve estar igual ou inferior a 2,5 vezes o indicador da dívida líquida sobre EBITDA. E aí, como a gente pode ver, nesse sentido, ela está abaixo de 2,5 e aí, consequentemente, deverá permanecer assim até o final do ano. E aí pode haver, nessa Assembleia Geral, a distribuição, o anúncio de distribuição de mais dividendos em relação ao exercício de 2023. E se a gente observar, esse retorno sobre capital investido vem caindo desde o segundo TRI de 2022, que alcançou os patamares de 25,5%. Desde então, vem caindo basicamente aí, em torno da casa dos 3%, e se a gente comparar em relação ao terceiro TRI 2022 versus terceiro TRI 2023, reportou uma queda aqui de 5,6 pontos percentuais. Em relação ao segundo TRI 2023 versus terceiro TRI 2023, representou uma queda de 1,8 pontos percentuais. Então isso aqui de fato é afetado justamente por esse ciclo de commodities que também oscilam bastante e vai afetar os resultados da empresa. Em relação ao pagamento de dividendos, o que a gente observa é que a empresa já distribuiu em torno de 88 centavos por ação no acumulado de 12 meses, então deve ser levado em consideração esse acumulado de 12 meses, ou seja, estamos levando em consideração o quarto TRI de 2022 aqui também. Porém, temos aqui o fato não recorrente. Lembra que o resultado foi inflacionado aqui em 161 milhões de reais por causa desses recebimento aí de créditos do PIS e COFINS, e aí a gente observa que temos aqui uma distribuição no segundo trimestre de 2023 não recorrente de dividendos. E aí, por isso, a gente vê um dividendo yield aqui de 11,14%. Então, tome cuidado, não fiquem olhando apenas isoladamente esse indicador, porque você vai fazer suas avaliações erradas. E aí, se a gente observar, justamente desconsiderando aquele fato não recorrente de 161 milhões de reais, o que a gente observa é que essa distribuição de dividendos em relação ao lucro líquido da empresa seria, então, de 4,68%, ou seja, 51 centavos em relação ao lucro líquido aqui reportado no ano de 2023, caso a empresa reporte aqui os mesmos 70 milhões de reais ou 64 milhões de reais do terceiro TRI de 2023, no quarto TRI de 2023, teremos então lucro líquido aqui de 526,8 milhões de reais. Se isso de fato acontecer, o lucro por ação será de R$ 2,05 e isso nos dá um PL de 5,34 vezes em relação às cotações atuais de R$ 10,95. E aí, de fato, isso representa na prática que em menos de 6 anos você consegue reaver todo o seu capital investido através da apreciação do papel, mais a distribuição de dividendos da empresa. Outro ponto que a gente vai observar é a eliminação desses 161 milhões de reais do lucro líquido da empresa, porque não é recorrente, e aí, nesse sentido, o lucro líquido recorrente da empresa é de 365,7 milhões de reais, caso o resultado do quarto TRI de 2023 seja em torno aqui de 64 a 70 milhões de reais. Ou seja, representando um resultado semelhante ao terceiro TRI de 2023. Se isso de fato acontecer, nessa perspectiva de isolar esse fato não recorrente, o PL passa a ser de 7,71 vezes, ou seja, em menos de 8 anos você consegue reaver todo o seu capital investido, pagando aqui nessa ação R$ 10,95. Outro ponto interessante é que se esse lucro aqui isolarmos esse fato não recorrente, o dividendo yield passa a ser de 3,24%, ou seja, o dividendo yield recorrente, porque em 25% de distribuição do lucro, o dividendo passa a ser de 35 centavos, ou seja, o dividendo aqui recorrente da empresa. E para você alcançar no mínimo 6% de yield, você tem que pagar aqui um preço teto de R$ 8,50, levando em consideração o lucro de 526 milhões, ou levando em consideração o lucro de 365 milhões, pagar aqui no máximo R$ 5,90, o que mostra que nesse momento, a R$ 10,95, o papel não se encontra atrativo em relação à compra. E o que pode fundamentar isso também é justamente a decisão dos executivos em não adquirir nenhuma ação no programa de recompra de ações no
terceiro TRI de 2023. Eles não compraram absolutamente nada de ações, justamente, acredito eu, por entenderem que nestes preços o papel não se encontra atrativo. E aí no programa de recompra de ações, iniciado ali em 2022, eles já recompraram aí 66,40% do total de ações que eles pretendem recomprar. Então, o limite de aquisição é de 9,8 milhões de ações ordinárias e aí já recompraram aqui 6,5 milhões dessas ações. E aí eles pretendem alcançar isso dentro desse seu programa de recompra. E, de fato, acredito eu, vai agregar bastante valor ao acionista porque distribui bons dividendos, consequentemente, trimestralmente, e, além disso, apresentou um programa de recompra de ações que vai gerar valor ao acionista com a diminuição do capital social da empresa. Aí, se você observar, se você pagar um preço interessante, ou seja, obedecer à perspectiva de um preço teto, e pagar, por exemplo, R$ 8,50 ou R$ 5,90, aí você vai receber só em dividendo yield em relação ao retorno sobre o dividendo de 6%, mais a apreciação do papel, mais essa diminuição do capital social, gerando valor para você, apenas distribuindo 25% desse lucro. E, consequentemente, se eles distribuírem 50% do lucro, que está previsto lá no seu estatuto social, isso aqui irá dobrar para 12% de retorno e só 12% de retorno só em relação à remuneração para os seus acionistas, fora a apreciação do papel. Então, de fato, é um papel que fica no radar sempre aqui, porque atua em um segmento interessante que abre muitas portas de entrada. E aí, se você estiver interessado em aprofundar seus conhecimentos, indico aqui o meu e-book, que custa apenas R$ 25,00, e aí você irá observar os 5 pilares que sustentam minha estratégia de investimento. Lá também compartilho com vocês como eu me eduquei financeiramente e você pode se reeducar financeiramente através da minha experiência e também acompanhar aí estratégias para alcançar sua liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aproveito para convidar vocês a se inscreverem no meu canal, que já tem aí 1.800 inscritos e esse canal cresce mês após mês. Espero que vocês se inscrevam no canal, acione o sininho, deixe aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Até a próxima!